toda grande mudança de vida, estamos suscetíveis a cometer erros. E não foi diferente na nossa mudança para Portugal. Ao longo do vídeo de hoje eu vou te contar os maiores acertos e os maiores erros que cometemos na nossa mudança para Portugal. No final do vídeo você vai descobrir o erro que realmente nos prejudicou. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é terça-feira, nós já fomos na academia. Inclusive, eu mudei meu treino. Eu tava com um treino que tinha muito superior e eu voltei a fazer mais inferiores agora. Então, 3 vezes na semana eu treino inferiores e 1 vez na semana superiores, mais o cardio que eu preciso fazer em todo o treino, mas eu não fiz ainda. Mas é porque eu mudei esse treino semana passada, então agora eu vou voltar a fazer ele certinho. Mas, inclusive, em relação a isso, tem essa caixinha com coisas da Prozas que a gente comprou. Eu e meu esposo, ele pediu whey, algumas coisas que a gente tava precisando e algo novo pra gente testar também, se a gente vai gostar, se vai dar algum efeito diferente, vai dar um gás mais no nosso treino. Vamos descobrir. Mas depois eu mostro pra vocês o que tem nessa caixa. Depois da academia, passamos no talho, compramos carne moída pra poder fazer o almoço de hoje. E teve o tradicional arroz com feijão, carne moída, couve e farofa. E tava ótimo, sério. Tá morrendo de saudade de comer uma comidinha assim, feita por mim. Porque aqui a gente acaba comendo feijão mais quando a gente sai. Porque eu ainda não tenho panela de pressão. E a gente, quando faz, compra feijão enlatado. E eu acho ele gostoso, eu não acho que ele seja tão ruim assim. Pelos ingredientes, não tem nada assim tão diferente. Não tem o mesmo gostinho daquele feijãozinho feito na hora, é diferente. Mas eu temperei com sal, coloquei alho. E ficou bem gostoso, bem comível. Então foi bom comer uma comidinha assim em casa. E agora eu preciso organizar a cozinha, que está uma bagunça. Eu comprei essas toalhinhas no Mercadona e elas são muito práticas para poder usar na cozinha. Não fica perfeito, mas entre uma limpada boa e outra do fogão e da bancada, elas ajudam muito. São toalhinhas desengordurantes de cozinha e elas são muito práticas de usar. Já coloquei toda a louça aqui na lava-louças e lavei as coisas que não dá pra lavar louça, infelizmente. Mas aqui tá ela. Ela fica bem escondidinha. Eu uso esse do Finish. Agora a gente coloca aqui. O de 1 hora eu acho que é o suficiente. Então vem aqui o de 1 hora. Só fechar ela, que ela vai começar o trabalho. E ela fica super escondida. Então, com certeza, um dos nossos maiores acertos foi ter tido uma boa reserva financeira para conseguir alugar um apartamento. Aqui em Portugal, isso é algo muito sério, porque muitas pessoas vêm para cá e acabam ficando sem conseguir uma residência, sem conseguir um apartamento. É muito comum virem ficar em um quarto, mas mesmo assim, eu tava vendo, né, relatos de pessoas do como é difícil também conseguir um quarto num bom valor, um apartamento em condições aceitáveis. Por quê? Uma boa parte das pessoas que vêm pra cá e são brasileiros ou de outras nacionalidades e não tem um fiador, eles acabam pedindo calções, né, que geralmente são 1, 2, no nosso caso foram 3 rendas de calção, que é o valor que fica guardado, e no final do contrato, caso não tenha corrido nada de errado, a gente não tenha danificado nada por aqui, eles devolvem esse valor. Além disso, tem as parcelas, né, que a gente tem que dar antes. Então a gente pagou 2 rendas adiantadas. Algo que eu penso, né, que seria interessante é fazer o relocation. Eu sei que tem várias empresas que fazem o relocation. A gente buscou até algumas empresas do Brasil, né, que você conseguir um aluguel já do Brasil, poder arrendar a sua casa do Brasil e não precisar, quando chegar aqui, se deparar com essa situação, né, de não ter onde morar, que é muito angustiante, inclusive, né. Nós ficamos com um pouco de medo de fazer isso, porque a gente soube que houve alguns golpes. Claro que existem empresas que são super confiáveis, mas a gente não tinha uma experiência muito próxima, né? Alguém próximo que tenha feito esse processo e pudesse indicar pra gente. Então a gente não tinha essa pessoa, então a gente acabou optando por
entrar em contato com imobiliárias do Brasil já. A gente estava com esse contato com imobiliárias, mas a gente veio para cá, para Portugal, com visitas agendadas. Então a gente tinha 2 visitas agendadas, 2 apartamentos que deitariam dentro do que a gente poderia pagar, com condições que aceitassem, né? Não ter fiador, algo que a gente conversou com essa imobiliária, que foi a Era. Ela nos ajudou nesse sentido. Quando a gente chegou, a gente estava no Airbnb, mas na segunda semana a gente fez as visitas, decidiu ali pelo apartamento que a gente gostou mais, que foi esse. E desde então, estamos nesse apartamento. Queria até mostrar pra vocês o quão espaçosa é essa cozinha. Eu sou apaixonada por ela. A minha casa antiga no Brasil, ela era bem pequenininha. E aqui eu até consigo andar pela cozinha e isso é maravilhoso. Tem uma bancada bem espaçosa pra gente fazer nossas refeições, poder preparar tudo. E com certeza foi um grande acerto a escolha do nosso apartamento, de um lugar que fosse aconchegante pra gente, porque a gente passa o dia inteiro aqui, basicamente. Tanto eu quanto meu esposo trabalhamos de casa, então a gente tá aqui 100% do tempo, então era muito importante estar num lugar que a gente se sentisse confortável. Daqui dá pra ver também como é lá a sala, tem a mesa onde eu trabalho, onde meu esposo trabalha aqui. A nossa sala. Ah, eu queria mostrar pra vocês aqui o que vem nessa caixinha também. Teve o whey que meu esposo tirou, que ele foi comer. Eu pedi mais essa granola maravilhosa, que eu amo, sou apaixonada. É o melhor sabor que tem dessa marca. É muito bom. Tem uma boa quantidade de proteína, bastante fibra. E é vegana, que é parte importante. E a gente pediu, pra melhorar nossos treinos, esse Big Shot Pré-Workout da Prozis. Vamos ver se é bom. É pra ter sabor de framboesa. Então veremos se ela é boa e se faz algum efeito também, né? Vamos no mercado? Preciso comprar algumas coisinhas, então vamos lá. Selecionei minha belíssima sacola. Cheguei do mercado e aí tem as coisinhas que eu comprei. Café maravilhoso da Lavazza, leite vegetal, atum, mais iogurte vegetal. Esse aqui é maravilhoso da Pro. Eu sou intolerante à lactose, então tudo que é vegetal eu compro. Blueberry, amora, framboesa e um monte de banana. Só isso foram 23 euros. E aqui está outro fato que pra mim foi um grande acerto na nossa mudança, que foi ter pesquisado bem em relação à região que a gente queria morar. A gente tinha visto sobre Lisboa, sobre Porto, a gente estava pensando mais em uma localização mais movimentada, que era o que a gente tinha acostumado, a gente morava já numa capital, a gente morava em Curitiba, então é um lugar que tenha vários lugares para ir, a gente gosta de ir em restaurante, em shopping, em parques que tenha perto. Então a gente procurou uma região que fosse mais movimentada e tivesse mais comércios locais também, porque a nossa ideia desde o princípio era não ter carro enquanto a gente morasse aqui. Então a gente pensou que não teria carro, então teria que ser um lugar que a gente pudesse locomover tranquilamente a pé, porque a gente fica muito em casa também, então pudesse fazer todo esse deslocamento tranquilamente. E daí nós chegamos em Vila Nova de Gaia, que é onde a gente já imaginava que a gente queria morar. Pra gente foi ótimo, foi uma ótima escolha. Agora já são 6h30, eu tô morrendo de fome. Vou fazer um iogurtinho pra mim. Bora fazer um cafezinho também pra acompanhar. E eu sou apaixonada nessa marca. A gente descobriu ela quando a gente foi pra Itália, quando a gente esteve em Roma. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui na descrição pra você poder assistir. E é uma delícia esse café. Ele é muito intenso e muito gostoso. Eu gostei bastante dele. Ele é longo e eu vou fazer um cafezinho com esse leite vegetal que eu comprei. Por um pouquinho de canela, pra dar um gostinho diferente. Quero mostrar pra vocês a minha gaveta aqui da frente, que fica aqui bem embaixo de onde eu faço o café, que tem o meu estoquezinho de remédios.
Esses remédios foram remédios que meus pais trouxeram pra mim, porque esse foi um grande erro que eu cometi, que foi de não trazer remédios suficientes do Brasil. E o porquê isso, né? Eu tinha lido, eu tinha informado que aqui os medicamentos são diferentes. Muitos dos que a gente usa no Brasil precisam de receita aqui. E quando você chega, geralmente você não tem ainda acesso à saúde, né? Ou se você já tem acesso à saúde, tem todo o trabalho de você tentar descobrir como acessar essa saúde, né? Ter uma residência para poder ter um utente, para poder fazer todo esse acesso de forma mais tranquila, ou já ter um médico ou um plano de saúde, né? Que foi o que a gente fez, a gente acabou tendo um seguro-saúde para poder ir no médico. Isso foi algo que eu me arrependi muito, de não ter trazido um estoque maior. Agora eu vou sentar aqui para tomar meu café com vocês, meu iogurte. E esse basicamente tem sido o meu café da manhã e o meu lanche da tarde de todos os dias. Eu tenho amado comer isso e tem me ajudado realmente no processo de emagrecimento também. Mas vamos conversar. Outro ponto que realmente foi o que mais dificultou a nossa vida aqui em Portugal, que mais teve prejuízos, principalmente no início. O NIF. A gente não fez o NIF no Brasil. A gente veio pra cá e quando a gente chegou, que a gente percebeu como a gente errou em não ter feito isso antes. Então a gente chegou e para abrir conta no banco, para conseguir alugar a casa, para fazer às vezes uma compra um pouquinho maior, né? Até que a gente comprou os nossos celulares, pediram o nosso NIF para poder emitir a nota fiscal e a gente não tinha o NIF. Então isso prejudicou muito a gente, porque a gente estava muito preocupado de não conseguir pegar o aluguel aqui. Porque deu tudo certo com a visita, a gente gostou, aceitaram, né? O proprietário aceitou a gente gostou da proposta, aceitou a proposta também, mas não tinha o NIF. E não tinha um banco, né, de Portugal, porque precisava ter uma conta com o IBAN. Então a gente tinha que abrir uma conta aqui em Portugal também, e a gente não conseguia porque não tinha o NIF. E daí que a gente entrou em contato com uma advogada que nos ajudou em todo o processo. É algo que você não precisa ter uma advogada para fazer, mas você precisa ter um representante fiscal que mora aqui em Portugal. Então, caso você tenha outra pessoa, você pode usar essa outra pessoa, senão você tem que recorrer a algum representante fiscal, que no nosso caso a gente optou pela advogada. Eu recomendo que algo que a gente não fez, a gente deveria ter feito, é ter contratado realmente uma advogada especializada nesses processos, estando já no Brasil, e não ter esperado a gente vir até aqui para contratar esses serviços. Esse iogurte de manga é muito bom, mas meu preferido é o de maracujá ou o de morango. Maravilhoso. Toda mudança traz essa grande ansiedade e um medo com aquilo que vai se encontrar. E algo que eu e meu esposo sentimos é que a gente queria muito que tudo desse certo, que nada desse errado no caminho. Isso fez com que a gente tivesse muito estresse e ficasse muito ansioso. Então esse processo pra gente foi mais estressante, inclusive, eu acredito por isso, por não querer que nada desse errado, por ter esse controle de supor que se pesquisasse tudo, se encontrasse as melhores formas, nada iria dar errado. A gente ficou muito preocupado com coisas que fugiam do nosso controle. Eu lembro que no início, quando a gente pegou esse apartamento, a gente ficou um mês sem internet. E tanto eu quanto ele, a gente depende da internet para trabalhar, para estudar, enfim, a gente precisa. A gente teve que ir em todos os provedores de internet para descobrir se tinha algum que já estava aqui. Não tinha nenhum instalado. A gente foi na Nós, a gente foi na Mel, a gente foi na Vodafone. E no final das contas, foi na Vodafone, que foi a última que a gente foi, que ainda demorou mais de uma semana para colocar a internet aqui. Mas eles deram uma solução, que era um chip pra gente colocar no celular e ficar roteando a internet entre a gente, pra gente poder usar. E isso foi algo muito, muito estressante, porque era muito mais devagar, demorava muito mais, ficava desconectando, não é igual o Wi-Fi que fica conectado o tempo todo. Ele desconectava muito facilmente. Mas tudo que precisa é de tempo e de paciência para as coisas acertarem, ficarem tudo bem. Então, pra mim, foi um dos maiores erros que a gente teve também, foi supor que não teriam erros. Que todo o processo de mudança de país exige uma grande organização. Algo que você tem que pensar muito bem para você poder se inserir no lugar, para você poder ter os direitos daquele lugar, para você poder ter os acessos às coisas básicas naquele lugar. Mas
aprender como uma nova cultura se comporta, como as coisas funcionam, leva tempo também. Então foi isso que a gente mais aprendeu. Acredito que em 8 meses eu aprendi muito mais do que em muitos anos de vida estando aqui. Foi uma aprendizagem muito grande. Eu e meu esposo, a gente sempre conversa do quanto que parece que é muito mais tempo que a gente tá aqui, porque a gente aprendeu muito. E levar cada situação desafiadora como aprendizagem também. Então, uma maior abertura para se surpreender e para aprender também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer para vocês os maiores acertos e os maiores erros que a gente cometeu nesse processo. E eu gostaria muito de saber de vocês. O que mais vocês gostariam de saber sobre esse processo de mudanças? Tem algo que vocês ficarem em dúvida? Que eu posso explicar mais? Ou contar a minha experiência? Porque aqui eu posso trazer apenas a minha experiência, que é a que eu tenho mais domínio. Se tiverem dúvida, por favor, não deixem de comentar, que eu vou poder responder vocês, fazer outros vídeos sobre esses assuntos. E eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo. Não esqueça, por favor, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e eu trago mais vídeos também sobre a minha vida em Portugal e sobre as viagens que a gente faz por aqui. Até o próximo. Beijinhos!